Vamos lá então. Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. 18 de outubro, segunda-feira, nós estamos a 20 e alguma coisa e estamos aí batendo a porta do mês 11 de novembro, minha gente. Sabe lá o que é isso? Que loucura essa velocidade do tempo. Aproveitem, né? Muita discussão, muita briga e tal, mas a vida está passando. Então tem que aproveitar essa vida aí, tá? Fugir, né, de certas situações, que é bem melhor, né? Mas às vezes a gente tem que enfrentá-las. Percalços, tragédias existem, eu sei o que é isso, mas vamos transpondo, a vida segue. Vamos adiante então, passando pelo esporte, pelo futebol. Silvio Lopes, e é que nos aguarda aí para o final de semana, a dupla Grenal? É bom falar no futuro, né? Porque no passado o Grêmio deixou de conquistar pelo menos 2 pontos e acabou perdendo para o Bahia. Mostrando principalmente o seguinte, para nós gremistas, que o Léo Moura não tem condições de segurar um atacante veloz, como são os atacantes do Flamengo. O pênalti que ele acabou cometendo foi porque ele chegou atrasado, ele não tem mais... quase 40 anos. Mais de 40 anos. Aí pega toda aquela gurizada do Flamengo que tem qualidade, tem rapidez... Passo de viagem. Passo de viagem por ele. Então eu acho que o Grêmio pelo menos eu acho que o Renato está convencido que o Léo Moura não pode. Eu, particularmente, acharia, José Silva, que o Grêmio pudesse ou possa vir a fazer o seguinte, jogar em 3-5-2. Ou então o Paulo Miranda lá, fazer o Alisson recuar um pouquinho para ajudar ele na marcação e vai se fechar um pouquinho, porque não dá para tomar um gol do Flamengo, ainda tem que fazer 3 lá. Então, esse é o grande problema do Grêmio. O Grêmio que deixou, como disse, escapar pelo menos 2 pontos aqui contra o Bahia. O Bahia é um grande time, não é por menos que o Internacional está atrás do Roger Machado para ser técnico do Inter, né? Porque o Roger é um grande treinador. Eu acho que nós temos duas grandes revelações, José Silva, de treinadores de uma nova era no futebol brasileiro, que são o Renato Portaluppi e o Roger Machado, ambos, graças a Deus, né, nascidos, criados e também ídolos do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então, agora o foco todo é quarta-feira da semana que vem. Eu tenho muita fé no Grêmio. O Grêmio sempre foi, José Silva, de telespectadores, sempre foi muito grande, muito impositivo, muito másculo, muito grandão mesmo. Quer dizer, na hora em que mais se exigia do Grêmio. Quando eu achava que o Grêmio não ia, o Grêmio vai lá e faz. Ganhamos do Flamengo a Copa do Brasil em 97, perante 100 mil espectadores. E derrotamos um grande time do Flamengo, tão bom quanto esse. Então essa é a esperança de nós gremistas, que o Grêmio se supere o imortal tricolor, porque seremos então habilitados a jogar contra o Boca ou o River Plate, que na terça-feira, um dia antes, decidem quem vai para a final da Libertadores da América. E um time brasileiro pode ser campeão da América, porque o Brasil, José Silva, vai ser campeão da América na semana que vem, se o Supremo Tribunal Federal fizer aquilo que nós estamos temendo que venha fazer, liberar a bandidagem para sair da cadeia. Se o Brasil fizer isso através do seu Supremo Tribunal Federal, nós seremos os campeões da América oficializados pela sua Suprema Corte em termos de apoio e, digamos assim, não só de apoio, mas de aconchego àqueles que estão na cadeia e que estão pagando pelo que fizeram. Então, nós seremos, lamentavelmente, campeões da América também nisso. Muito bem. O que diz o doutor Joaci Casagrande Paulo, médico, psiquiatra, né? Tem como consertar a cabeça assim, das pessoas? É muito difícil, doutor? Tem que ter um remédio forte, né? Bom, eu não sei. Antes de falar em futebol, assim, não, porque os caras estão preocupados aí com esse jogo do Flamengo, Grêmio, os gremistas especialmente, dá um tratamento de choque para essa turma. Olha, eu vi o jogo do Grêmio com o Flamengo aqui em Porto Alegre e naquele dia o Flamengo jogou uma enormidade no primeiro tempo, inclusive teria que ganhar até dos 4-1 ou 4-0 já no primeiro tempo, mas em função das novas leis atuais, anularam uma série de gols, mas no segundo tempo, aí o Grêmio agigantou-se e foi para cima do Flamengo e colheu 1-1. Eu penso o seguinte, que esse jogo lá no Maracanã, enfrentar uma linha rápida e mortal como a do Flamengo, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta está machucado, acho que não vai jogar, joga aquele guri, parece que é Renier, tem Gabigol e tem Bruno Henrique, que é um jogador assim ligeiro,
é um jogador liso e eu temo, se jogar o Léo Moura, ele não vai segurar o Bruno Henrique. Essa é a minha preocupação. Eu acho que o Renato devia deixar esse amor que ele tem, assim, pelo Léo Moura, que ele gosta demais, é um grande amigo, tudo, e nessa hora olhar fundamentalmente para o Grêmio e botar uma pessoa que esteja em melhores condições para marcar esse Bruno Henrique, porque senão a vaca vai para o brejo. Eu não gostaria disso. E queria dizer para vocês o seguinte, eu como gremista, o meu coração pede a vitória do Grêmio, mas a minha cabeça, a minha razão, diz que vai ser difícil, em função do Maracanã, em função de toda a torcida do Flamengo em cima. Eu acho uma parada muito difícil, uma parada ingrata. Agora o Grêmio tem esse grande fator a seu lado, que é um time copeiro. Vamos esperar o resultado. Então tá, eu vou dizer, não estou contrariando o doutor Casagrande de Paulo, mas ninguém duvida que seja um jogo dificílimo contra o Flamengo, uma excelente equipe, num Maracanã lotado, com a torcida 99,9% do Flamengo, 80 mil torcedores. Então, e o Renato não está jogando com atletas da sua paixão por atleta, que é amigo do Léo Moura. Ele vai botar quem acha que é melhor, que tem mais condições. É isso que eu acho. Ele não pode, numa hora dessas aí, brincar de amizade. Ué, que negócio é esse? E o contra-cheque ele pega no fim do mês. Então, eu não acredito nisso. Ele pode até errar, mas erra pensando em acertar. Agora, eu não posso acreditar que ele vai escalar um atleta de 37, 38 anos, porque ele é amigo do atleta, pelo amor de Deus. Aí ele está enganando todo mundo. A Roxane Ponce, essa especialista em direito de trânsito, advogada, né, toda a nossa equipe aqui, o nosso elenco de comentaristas é de excelente qualidade, todos PhDs nas suas atividades profissionais, mas também aqui na bancada discutindo os mais variados temas. Exceto futebol, né? Exceto futebol, mas tem um detalhe, é gremista. Então, mostra que gosta de futebol. Hoje estamos em unanimidade aqui. Exatamente. Torcer para o time. Isto mesmo. Isso aí. Muito bem. Então, nós vamos adiante ainda, falando, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Eu vou dizer para vocês. Vamos falar aqui de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. É um suco espetacular, né? Ele é sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É um negócio fantástico, né? O mais vendido, o mais consumido, uva, laranja, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Aspecir, previdência, a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir é uma empresa, instituição de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade. Isso é importante, né? Porque senão fica difícil, mas tem que ter transparência e responsabilidade, senão a casa cai. Então, olha aqui, a Aspecir está aí, é uma empresa centenária, né? E na hora de uma dificuldade, no seio familiar, a enfermidade, a falta da vaga do trabalho, se não tiver um plano de previdência complementar, minha gente, fica complicadíssimo. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico, o telefone 5132281999 e o site aspecir.com. Ainda vamos adiante, que tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje, né? Nós podemos falar um pouquinho, sabe de quem? Da American Airlines, maior companhia aérea do mundo, a maior companhia aérea do mundo, está aqui conosco, né? O programa tem uma credibilidade, né? A gente comete atos ilícitos às vezes, mas tem credibilidade, é um engano. American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Então, na hora de voar daqui para os Estados Unidos, é a American Airlines. Tarifas promocionais em muitas ocasiões e todos os destinos do mundo passam pela American Airlines. Então, se você quer, por exemplo, economizar, fazer uma escala, por exemplo, no território americano, sai do Brasil, passa pelo território americano e depois se desloca, por exemplo, para a Europa, países da Ásia, Canadá, né, etc. e tal, porque daí você tem vantagens, economiza bastante com seus bilhetes aéreos. Se você voar, evidentemente, pela American, que é a maior companhia aérea, os comissários, né, a pontualidade, né, a gastronomia nos voos da American Airlines, é tudo só coisa boa.
a pontualidade. Então, um negócio maravilhoso é a American Airlines. Então, na hora de voar, por favor, American Airlines, tá? Te liga, porque é maravilhoso, para não dizer que é muito bom. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar aqui um pouquinho de Pugina. O Percival Pugina, que é o nosso grande companheiro de bancada aqui, um grande historiador, escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, um grande articulista, um sujeito de uma credibilidade, né, singular. Então, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org, porque também é um blog que você fica sabendo de tudo que é coisa boa. Vamos adiante dizendo que nós vamos falar em Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, assim como o Barranquinho, que tem um timaço lá, né, de parrilleiros, né, assadores, pizzas maravilhosas, massas espetaculares. Isso eu estou falando agora do Barranquinho. Toda a turma comandada pelo Léo. Léo é o grande cacique lá do Barranquinho, naquele complexo Barranquinho. Então, quer fazer outra coisa, pratos promocionais para compartilhar também ali no Barranquinho. Olha aqui, ó, é um benefício singular para o bolso também. Então, te liga com o Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Banco Bom não tira o seu sono, Banco Bom realiza os seus sonhos. As taxas mais qualificadas, mais civilizadas, portanto, as mais baixas do mercado, do segmento bancário, são as do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Então, na hora de você prosperar, Banrisul, pessoa física, pessoa jurídica. Tem dificuldades? Banrisul, pessoa física, pessoa jurídica, dá uma olhadinha. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo, igual ao Banricompras, só o Banricompras. Então tá. Fala, Silvio Lopes. Zé Silva, nós temos que cumprimentar dois colegas aqui, um dos quais está na bancada. Hoje é dia do médico. Dia do médico. Né? É. E o Mário Berno também, que é nosso colega aqui. Parabéns aos dois, em nome deles, né? A toda a classe médica do Rio Grande do Sul, que é uma classe médica muito respeitada do ponto de vista da qualificação dos profissionais que aqui se formam e aqui exercem a sua atividade. E exercem não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e pelo mundo afora. E os médicos gaúchos mostrando realmente a sua qualidade. Então, parabéns a toda a classe médica, tem muitos amigos médicos. E também ao Luiz Pereira Lima, nosso companheiro de bancada, que tem viajado demais, tá? E ele, então, não tem comparecido com a frequência que gostaria que o nosso programa, mas hoje ainda estive conversando com ele, cumprimentando pelo Dia do Médico, né? Também Joaquim José Xavier, popular Xaxá. Não, Xavier é espetacular. A figura ímpar, grande oftalmologista, tem um consultório que bomba, porque tem pacientes que não acaba mais pela sua competência singular, o Joaquim José Xavier. Grande figura. Aliás, conhece, né, doutor José? Conhece o Xavier? Não, quer dizer que elogio em boca própria é vitupério. Então, eu quero homenagear hoje, no Dia do Médico, o professor doutor Fernando Luquezzi. Antônio Luquezzi. Estaria que, cometendo... no meu entendimento, é o maior cirurgião cardiovascular do Rio Grande do Sul, da América do Sul e um dos principais do mundo. Inclusive, hoje eu estou aqui falando graças ao meu irmão Luquezzi. Também quero homenagear nessa data todos os outros meus colegas que me ouvem nesse momento, mas em especial doutor Joaquim José Xavier, grande oftalmologista, um grande irmão, uma figura sensacional. Então, hoje, no Dia do Médico, essas são as minhas considerações. Porque eu acredito que uma das coisas fundamentais da vida da pessoa é a vida, mas viver com saúde. E a saúde, o médico pode ajudar você a recuperar.
O doutor Fernando Antônio Lucchesi, né, que é diretor também do Hospital São Francisco, tem o seu consultório, um grande cirurgião, né, vascular, grande cardiologista, é uma figura ímpar, né? É meu amigo particular, grande gremista. E grande palestrante. Grande palestrante. Escritor. Escritor e grande amigo. E meu médico que eu entrego o coraçãozinho para o doutor Fernando Antônio Lucchesi. Vamos cumprimentar também as entidades, né? O CREMERS, né? A AMRIGS e também o CIMERS. Desculpa. O senhor bota lá todos os meses, você tem que contribuir, né, doutor? Tá certo, mas são instituições que a gente tem que respeitar, que é a CREMERS, o CIMERS, a RIGS também. E se há instituições que defendem seus profissionais, né, da forma como defendem, profissional, competente, são as instituições ligadas à área médica. Realmente eles defendem a profissão. Está numa campanha há muito tempo aí de redução da faculdade de medicina, né, com os advogados. Enfim, então acho que cumprimento também as instituições, como bem lembrou o José Silva. Mas Silva, você me deu a palavra aqui, vou falar um pouquinho sobre competitividade. O Fórum Econômico Mundial revelou aí o último ranking sobre a competitividade dos países. Veja bem, o Brasil tem se destacado ao longo do tempo como um país sem competição. Nós produzimos mal, custos elevados, produtos mal acabados, produtos sem qualidade. Isso é a história do Brasil e que, de certa maneira, vem se repetindo ano após ano. Mas agora o Fundo Internacional, o Fórum Econômico Mundial, está revelando que o Brasil começa a despontar como um país de alta competitividade no mercado internacional. Mesmo assim, entre 141 países, doutora, entre 141 países, o Brasil está na 71ª posição, quase a metade. Quer dizer, temos 70 países ainda que produzem de maneira mais competente que nós. Esse índice, feito pelo Fórum Econômico Mundial, ele estabelece 3 parâmetros fundamentais para determinar se um país é ou não competitivo do ponto de vista internacional. A questão da infraestrutura, né? O Brasil está mudando a partir deste governo, as obras que estavam paradas estão sendo retomadas, há projetos muito grandes da área da infraestrutura portuária, de navegação fluvial, de estradas e tal, que estão melhorando o perfil do Brasil e, sobretudo, a expectativa dos empresários internacionais sobre esse aspecto do Brasil. A outra questão é o dinamismo nos negócios. Isso significa dizer, o Brasil começou a ter um ambiente competitivo e um ambiente capaz de atrair investimentos internacionais. Hoje existem no mundo inteiro 30 trilhões de dólares voando por aí à espera de lugar para aportar e ali fazer o seu investimento. O Brasil é um mercado que está a caminho disso. E o terceiro ponto, José Silva, é o mercado de trabalho. O Brasil começou, através da lei trabalhista, que foi feita há 2 anos atrás, a ter uma nova postura do ponto de vista de também ser um mercado competitivo em relação às leis trabalhistas, que eram muito rigorosas, leis que traziam muitos problemas empresariais, muitas empresas fecharam aqui por questões trabalhistas, e isso também hoje é um fator de atração do investimento. Perfeito. Bernardoni foi visto no Magazine Luiza. Opa, com sacola? 4 secadores. Ele queima tudo, eu acho que ele bota na atenção errada. Atrapalha, deve ser por causa do cabelo, o cabelo não se ajeita direito. Aconteceu outra com o Bernardoni, ele me comprou 2 caixas de espumantes, tia. Estragou tudo. Estragou tudo, deixou... Em primeiro lugar, tem que acondicionar direitinho, botar, né, numa adega dessa climatizada, ou não deixar pegar calor e luz, né? Mas ele não sabia, deixou na área, ele demora uma cobertura, ele deixou na área externa, aquilo ferveu tudo, né? Azedou o espumante. Coisa louca. Isso que é quarta-feira o jogo aí, está se preparando. Né? Sim, mas já está tudo ligado. Roxane Ponce, a competência. Ia fazer um comentário, que boas notícias que tu traz, Silvio. Que boas notícias. Tá aí, olha, tá aí, olha. Por sinal, se apresenta aqui um secador vermelho, né? Sim, vermelho. Não, ele não abre mão. Né? E vermelho e preto, Flamengo, né? É vermelho e preto. Olha a latinha do cara. E o pior que esse rapaz é gremista. É uma coisa incrível, ele é gremista. Isso é uma questão psiquiátrica, isso é uma questão psiquiátrica, cara. É uma questão psiquiátrica. Isso aí tem como fazer um tratamento? É um caso perdido? Não, essa foto aí do Bernardoni caso perdido. Só pode ser algum jogo que ele fez, se o Colorado perdesse, ele colocaria a camisa do Grêmio. Porque no fundo, a gente sente que ele realmente
É um grande colorado. Ele é gremista, E essa camisa gremista foi algum jogo que ele Teria como fazer uma internação dele durante a quarta-feira, umas 24, 48 horas, doutor Jaci? Não, Camisa de força. Precisa. Não, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, como dizia o Froner, né, o capitão Froner, que foi o técnico no passado, vamos ver o resultado, porque nós dependemos fundamentalmente... Isso aí é só tratamento de choque, né? Camisa de força, essas coisas todas. Tem que usar ao máximo, né? Não, mas atualmente já não se usa mais o tratamento... Isso dá uma injeção na... Tratamento de choque. Hoje em dia tem antipsicóticos atípicos, assim, muito potentes. Porque ele vem segundo aqui no programa. O senhor poderia vir também aqui já com o equipamento todo? já faz um tratamento aqui. Não tem perigo. O preventivo. Olha lá, olha como é que ele está Olha lá. lá, olha. Ele tá dançando. Agora tu já imagina se o Isso aí, Grêmio perde. doutor Jaci, isso não evidencia aquele negócio que falam muito em armário? Saindo do armário. Olha, aí ele está feliz que ganharam do Avaí, né? De 2-0. É gremista, claro que é. É esse aí, Ayrton Domingos Bernardoni. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós vamos falar aqui rapidamente, né? Porque esse vale a pena, o projeto Cresce RS, é da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, comandada, tem na presidência o deputado, grande figura, deputado estadual, Luiz Augusto Lara. O Cresce RS é um projeto dinâmico, ele vai destravar o desenvolvimento e projetar o crescimento do Rio Grande do Sul. Essa que está no bojo, né, no conteúdo do Cresce RS. Né? E diria mais para vocês, ó, o Cresce RS reúne as maiores lideranças de todos os segmentos do Estado do Rio Grande do Sul, de todos os segmentos, empresariado, políticos, de todas as identidades, tudo e engajado no Cresce RS, que é um projeto que realmente destrava, tira a burocratização toda do Estado e, oxalá, a gente conquiste esse crescimento que está estabelecido nesse projeto. Cresce RS, dá uma olhada. Os gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do Estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. Muito bem. Joaci Casagrande Paulo. Não, eu estou preocupado com a situação que o Brasil está atravessando atualmente, sob o ponto de vista político. Haja visto esse problema todo que surgiu dentro do próprio PSL, essas divisões, essas retaliações, agressões verbais, isso aí não fica bem para o PSL, não fica bem para o nosso país. Porque uma coisa que eu queria trazer aqui, queria enfocar, é que talvez o Bolsonaro esteja equivocado numa coisa, que ele ganhou realmente, né, foi uma vitória bonita toda. Agora o que está havendo, no meu entendimento, é que ele está se sentindo como um monarca e colocando os príncipes, os seus filhos, nos demais postos, assim, postos de destaque, assim como um monarca, como um ditador, um tirano. Eu acho que ele tem que cair na realidade e saber que ele está dentro de uma democracia. E a democracia depende fundamentalmente do parlamento, do Congresso, do voto, e não querer impor. O meu filho vai ser embaixador, o outro vai ser chefe aqui da Câmara de São Paulo, o outro do Rio de Janeiro. A coisa não é assim. Então, ficou provado que não é assim, e no momento que submeteram a votação, os filhos dele perderam. E uma coisa que eu estou sentindo também dentro do próprio Senado, vi os senadores falando tudo ali, que é capaz, inclusive, que o filho do Bolsonaro, que iria ser o embaixador lá em Washington, é capaz até de perder. Então, nesse sentido, eu achei e o seguinte, que eu achei e acho
E penso que o Bolsonaro devia tá indo tão bem, as coisas estão começando a engrenar e tudo. Então, por que se aferrar a esse problema político, esse problema partidário, esse problema de dinheiro, que a gente sabe que é verdade? Por que está indo tão bem? Por que ele não foca mais, por exemplo, a reforma previdenciária, a reforma tributária e a desburocratização para facilitar com essas pessoas que vêm de fora investir no nosso país que é tão rico, o nosso país que agora vai entrar nesse mega leilão, aonde vai entrar divisa, muito dinheiro para o nosso país. Nós temos que aproveitar esse momento que a situação está propícia para nós da direita, e ele está dando oportunidade para que a esquerda se miscua, e a esquerda, por exemplo, quer que seja resolvido esse problema do Lula em terceira instância, e outros querem que seja até trânsito em julgado. Para que isso? Eles querem o seguinte, que entre em prescrição. Então, aquilo que já foi acordado, que já foi votado, deve permanecer igual, e vamos procurar progredir sob o ponto de vista econômico. Vamos tirar o nosso país desse atoleiro, dessa situação difícil. É isso que eu penso, José Silva e colegas aqui da mesa e o meu amigo Beto. Muito bem. O que tu me diz, Rocha? Não, essa questão da crise do PSL nos remete àquelas separações conturbadas, né? Em que as pessoas acabam se agredindo e falando muitas coisas, inclusive, que depois vêm se arrepender. E é uma pena, concordo contigo, Joci, é uma pena que acabe isso refletindo no governo, e ainda que seja o partido do presidente da República, mas a gente tem que pensar e puxar um pouquinho da memória que o PSL não tinha a expressividade que tem hoje antes do Bolsonaro, ou seja, muito do que se conquistou, que o partido teve, a expressão do partido veio justamente pela figura do Jair Bolsonaro. Então, acho que sim, deveria haver um diálogo melhor, e, assim, das poucas análises políticas que eu vi, escutei e li, há teorias de todas as partes, mas, infelizmente, isso não deveria estar sendo passado adiante, ou seja, essa briga ela tinha que ficar lá internamente, se resolver internamente, lavar a roupa suja dentro de casa, para que não repercutisse no governo, na governabilidade e na própria economia, como a gente acabou vendo de uma maneira ou de outra. É uma pena em relação ao próprio presidente, e também essa insistência em relação aos filhos, o que isso deixa, por melhor que sejam o clã Bolsonaro, talvez esse não fosse o melhor momento para que eles estivessem juntos e presentes. Sim, foram eleitos, né, por voto popular, não estão lá necessariamente por causa do pai, talvez tenham se beneficiado pela popularidade deste pai, pelo sobrenome Bolsonaro, mas essas outras facilidades são desnecessárias e só desgastam. Então, penso que isso poderia vir num outro momento, num outro mandato, em outra situação. Agora, tomara que o PSL se resolva e faça, né, apare as arestas que precisam ser aparadas e faça as pazes com o presidente da República. Daí, Silvio Lopes. José Silva, o que mais preocupa do ponto de vista da economia, que é a minha especialidade, é a questão que o Bolsonaro, com isso que está acontecendo, ele acaba dinamitando as bases de apoio dele no Congresso Nacional. E isso é ruim, nós precisamos ainda, a reforma tributária tem que avançar, a reforma política é importante, porque foi uma das coisas que ele prometeu na campanha, mudar essa questão da política ser apenas uma política entre os políticos, sem que houvesse um comprometimento com os grandes temas e os grandes desafios nacionais, e isso vai prejudicar ele, com certeza, no Congresso Nacional. Eu vejo que o Bolsonaro, cada vez mais, ele mostra uma total falta de habilidade política para tratar dessas questões. Por exemplo, já se falou aqui, inclusive nessa mesa, de que ele deveria deixar de dar essas entrevistas, todo dia da entrevista coletiva para os jornalistas. Ora, ele sabe que há muita gente na imprensa, na grande imprensa, que está preparando sempre uma cama de gato para ele cair nessas armadilhas. E ele cai, e acaba caindo. Será que não tem? Poxa,
Tem grandes generais lá que são estrategistas, né, doutor? Claro. Estrategistas militares, logísticas, eles sabem. Será que o Mourão, por exemplo, que esteve aqui em Porto Alegre hoje, aliás, com grande sucesso, o Mourão está... Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa... Foi homenageado, né? Exatamente, está se consagrando. Olha, é um grande nome o Mourão, ele tá sobrepujando o Bolsonaro do ponto de vista de habilidade política, né? De ter, assim, digamos assim, um sentimento maior da responsabilidade do cargo, que o Bolsonaro não tem. E não é culpa do Bolsonaro, mas ele tem que se consultar com essas pessoas. Ele não pode estar dando entrevista coletiva todo dia, toda hora. Ele não tem esse cacuete, ele não tem a malandragem que os jornalistas que estão lá têm e são preparados para isso. Então, eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade de consolidar a base que ele já tem e ampliar essa base que ele irá precisar. Então, esse é o Muito bem, fala, Roxane. Como tu bem disse, a questão da falta da base é o que pode vir a minar. E foi justamente a falta da base que acabou levando a Dilma, né, às últimas consequências. Exatamente, é o impeachment. Né? Independente se gostassem ou não dela, a verdade é que o impeachment talvez não acontecesse se ela tivesse uma base forte. Tu não governa, no Brasil tu não governa se tu não tiver base de apoio no Congresso Nacional. Não tem como. O Collor caiu por isso, né? A Dilma caiu por isso. E o Bolsonaro, tomara que não tenha esse mesmo destino, mas está em tempo ainda dele, né, redirecionar o rumo do governo dele. Com certeza. Tudo bem. Roxane Ponce, o que temos aí de notícias do trânsito? Na verdade, é uma notícia um pouco requentada, diria, mas me chamou a atenção porque eu tive passando pela Mostardeiro agora, uns 2 dias atrás, e vi não é muito meu caminho, mas vi as faixas exclusivas para ônibus sendo pintadas. E essa notícia foi dada pela Prefeitura lá por meados de setembro, de que nós estaríamos incrementando, né, essas faixas exclusivas de ônibus em mais 22 quilômetros. E o que isso significa? Significa que a Prefeitura opta, e já faço aqui a minha avaliação pessoal, opta acertadamente em privilegiar o transporte coletivo, né, por N razões. Hoje nós temos o transporte por aplicativo, que de uma maneira ou de outra acaba entupindo as nossas ruas, né? Nós não temos uma estrutura viária que suporte a maioria das pessoas abrindo mão, abdicando do transporte coletivo para o transporte individual, ou seja, cada carro, né, acaba levando 1, 2, 3 pessoas, enquanto um ônibus pode levar N número de pessoas, inclusive com um custo para a cidade muito menor. Agora, a implantação dessas faixas exclusivas não é algo que esteja imbuído no cidadão porto-alegrense, né? Nós não estamos adaptados a isso, como daqui a pouco acontece em São Paulo, que é muito normal essas faixas exclusivas, e elas acontecem justamente em períodos de maior fluxo, né? Aqui nós vamos ter das 6 às 9 da manhã e depois das 4 da tarde até às 8 da noite, que é o grande horário de pico. E vai haver uma grande grita, obviamente, daqueles que fazem uso do seu carro. Por quê? Porque vai se perder uma faixa de rolamento em determinadas ruas que o fluxo já era difícil, ele vai ficar mais difícil. Então, o que talvez a Prefeitura precise fazer durante esse período de implantação? Começar a efetivamente dar opção para que as pessoas decidam por pegar um ônibus ao invés de pegar um carro. E isso implica no quê? Obviamente, uma das atitudes já foi implementada, que é a questão do GPS, né? Ou seja, saber a certeza dos horários que esses ônibus vão chegar. Implementar políticas de segurança dentro desses transportes. Né? Eu conheço muitas pessoas que até gostariam daqui a pouco de usar o táxi-lotação, né? que é aquele micro-ônibus, mas não o fazem com medo de assalto. Então, criar mecanismos de segurança para que as pessoas possam começar a optar pelo transporte público, né? E, especialmente agora, aos outros que não vão aderir ao transporte público, ou seja, o carro, passar por um processo de educação para respeitar estas faixas exclusivas. E isso significa que não vai bastar simplesmente deixá-la pintada, deixar que as pessoas andem ali, sem que a gente simule daqui a pouco uma eventual punição. E o que isso significa? O que eu estou querendo dizer? Talvez seja importante que a gente comece a aplicar as penas de advertência.
né? Passar, sei lá, um mês que as pessoas comecem a receber notificações em casa dizendo, olha, você estava trafegando nesta via e não podia, para que ela comece a se dar por conta que aquela atitude, ela precisa ser repensada. Para alguns não vai surtir muito efeito, mas talvez para a grande maioria ela vai começar a entender que aquela atitude não pode ser repetida. Então, a minha sugestão seria justamente nesse sentido, começarmos a aplicar, né, mandar penalidades, mandar notificações para as pessoas que eventualmente venham a desrespeitar o horário e trafeguem nessas faixas exclusivas, para que elas possam entender que essa atitude não pode ser repetida lá na frente. Talvez isso funcione muito mais do que deixar simplesmente as faixas pintadas, né, eventuais sinalizações, porque é aquela coisa, a gente sabe que as pessoas acabam precisando daquele incentivo, né, da multa para poder mudar de comportamento. Eu acho que todos nós aqui na mesa, José Silva, circulamos muito pela cidade. Eu circulo muito, sei que o José Silva também circula, eu acho que vocês também, tu principalmente. E o que eu observo é o seguinte, ó, que muita gente deixou o carro para ou andar de transporte coletivo ou então de aplicativo. E as ruas da cidade, em qualquer horário, são assim, insuportáveis. Eu te pergunto o seguinte, há um número estimado, concreto, real, de aplicativos que existem circulando em Porto Alegre hoje? Tu fala no sentido de carros? Número de carros. Eu não teria esse dado para te dar hoje, mas porque é muito grande. A gente nota, né? É quase uma constatação empírica. Não existem mais horários do dia que não estejam cheios de carros e a circulação ela fique comprometida. Antigamente, eu, por exemplo, quando fazia o meu trajeto, eu dizia, bom, eu vou no meio da manhã ou no meio da tarde. Imaginando, claro, naquele tempo, na década de 70, era uma maravilha. Eu morava lá na frente do Carrefour e eu vinha de lá até a televisão, que eu trabalhava na RBS, eu vinha de lá em 15 minutos, lá do Carrefour até o Morro Santa Teresa. Quer dizer, hoje, isso aí tu faz em 45, quase uma hora. As nossas distâncias não são longas, mas elas são congestionadas. Tu falou agora da questão da vinda para cá, eu tiro uma hora antes do programa para poder chegar em tempo, né? Justamente para quê? Se um carro resolve numa hora ou outra quebrar no meio do caminho, não chega. A gente não chega. Esquece. Né? Então, é importante que se mude esse pensamento do transporte individual para que, e que se ofereça transporte coletivo de qualidade. E aí vamos passar um pouco mais do que isso. Vamos começar a botar o ar-condicionado, estamos chegando no verão, né? Isso faz com que as pessoas comecem a aderir. Sinceramente, algumas pessoas acabam não deixando o seu carro em casa por falta de opção. E hoje a única opção que acaba tendo é justamente o aplicativo que, no final das contas, a cidade acaba pagando essa conta. Então, minha sugestão aí para os administradores. Doutora, eu gostaria de trazer um fato interessante aqui, é que eu vejo muitas pessoas reclamarem, por exemplo, o estacionamento está caríssimo. Então, em função disso, você diz, olha, eu pego o Uber, pego o 99, pego esse, pego aquele aplicativo e sai muito mais barato. O que a senhora diria disso aí? Na verdade, isso é um pouco da consequência do que eu acabei de comentar. O fato de que as pessoas acabam, sim, até deixando o carro, mas para trocar por outro carro. E não para trocar por um transporte que possa levar outras pessoas e que isso diminua a quantidade de veículos nas ruas. E aí nós estamos falando também da questão ambiental, poluição. Hoje, quantos veículos a gente vê hoje elétricos circulando? Nós poderíamos tranquilamente ter um incentivo, sei lá, não se paga IPVA. São Paulo, por exemplo, para os carros elétricos, você não precisa respeitar o rodízio. Qual é o incentivo hoje para uma pessoa comprar um carro que ainda é caro, né, um carro elétrico é caro, e trocá-lo por um carro a combustão? Então, são N situações. E aquilo que tu disse, o que tu acha da pessoa trocar o seu carro pessoal por um de aplicativo para não pagar o estacionamento? Bom, já é um começo. Já é um começo. Agora, mais um passo que precisaríamos dar é justamente para que eles comecem a aderir. O Rogério Ponzo da Silva, empresário, pergunta para ti o seguinte, tu falaste da questão do trânsito, né, ele mandar cartinha e tal. Punição não educa, diz ele. Vamos investir na educação infantil. Aí incorpora na massa do sangue
e respeito às leis naturalmente. Educação é a chave. E ele Tu tem está decidido isso, certíssimo, né? ele está certíssimo, com toda certeza. Aliás, existe previsão no Código de Trânsito desde 98 que a gente passe a trabalhar a questão da educação, inclusive nos pequenos. Mas, né, a educação é algo que muitas vezes a gente não colhe na primeira legislatura e acaba ficando relegado. A punição tem uma parcela que educa, sim, mas ela não pode vir sozinha. Então, ele está certo. Vamos falar então do CCG, que é o Centro Clínico Gaúcho, né, minha gente? O CCG está ainda mais prático. Maravilha, só coisa boa. Você já conhece o aplicativo do Centro Clínico Gaúcho? Não conhece ainda? Você que tem seus planos de saúde lá, seus convênios, pessoa física, pessoa jurídica. Olha aqui, ó. Com ele fica bem mais fácil você se conectar à saúde, com esse aplicativo do CCG, né? Olha aqui, ó, você tem acesso a agendamento de consultas, cartão virtual, notícias e muito mais. E tudo isso na palma da sua mão. Baixe agora e acesse todos esses serviços. Então, o Centro Clínico Gaúcho sempre facilitando a vida dos seus conveniados, né? Todos aqueles que têm seus planos de saúde com o CCG, o Centro Clínico Gaúcho. O telefone do Centro Clínico Gaúcho é o 51-3287-9220. O site é centroclinicogaúcho.com.br e dá uma olhadinha em mais algumas informações do Centro Clínico Gaúcho. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Nós estamos aqui na RDC, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos em todos os grandes municípios do estado do Rio Grande do Sul, o nosso sinal da NET, né? Um HD espetacular, um áudio, né? Uma imagem singular. Então, sempre NET, no 24 e 524. Aqui é a nossa RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos também nas plataformas digitais, né? Estamos no mundo inteiro, invadimos o planeta Terra, ao vivo 24 horas em rdctv.com.br, no YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Vamos adiante ainda falando da Algair Engenharia. É extraordinária. É uma empresa que não abre mão de qualidade de suas obras e de pontualidade de entrega destas obras. O Fly Studios, né, que está aí nas derradeiras unidades, né, ali na Avenida Ipiranga 8.339, ele possui um acabamento, esse empreendimento da Algair, totalmente diferenciado e em todos os sentidos. Ele tem salão de festas, ele tem espaço fitness, coworking, ele tem salão de festas, né, bicicletário, ele tem lavanderia, horta urbana, tudo isso aí são os seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos moradores. Últimas oportunidades para você fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança, aquela que você já fez grandes negócios, ou ligue diretamente para a Algair Engenharia pelo 51-3339-1250. É um negócio fantástico, Algair Engenharia. As últimas oportunidades para quem quiser fazer a aquisição de imóveis lá, ou para investimento, ou para residir. Esse é o Fly, tá? Então te liga que é bom demais. Fala, doutor Joacir Casagrande Paulo. Não, eu queria dizer o seguinte, já que se fala hoje sobre o Dia do Médico, 18 de outubro, eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro, porque ele tirou os impostos dos medicamentos anti-câncer e anti-AIDS. Eu quero louvar essa atitude dele. Porque eu estou notando o seguinte, do Bolsonaro, ele tem altos e baixos. Já no outro lado, ele tem que prestar muita atenção nesses órgãos de comunicação de esquerda, que é a Veja, a Folha e a TV Globo, e muitas vezes isso aí pode trazer uma série de problemas para ele. Então, muitas vezes eu noto que, apesar de ele ter sido um político, um deputado com muitos anos de experiência, politicamente eu não sinto muita articulação nele. Não sinto articulação, principalmente se nós atentarmos para o fato
Nesse caso, vou trazer mais uma vez aqui, estou sendo até chato, mas mais uma vez eu vou trazer esse fato, quer dizer, de colocar o seu filho, pode-se dizer, impor o seu filho como embaixador lá em Washington. O que isso repercute? O seguinte, muitas pessoas têm dito que não, mas do ponto de vista legal não é nepotismo. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte, que a lei, ela tem dois aspectos. Ela tem o legal e o moral. Ela pode ser legal, ele pode fazer isso, tudo, mas do ponto de vista moral, deixa muito a desejar e dá oportunidade para que a esquerda venha alfinetá-lo. Então, é nesse sentido que eu acho que ele tem que prestar atenção e como disse aqui o doutor Silvio, que inclusive ocorre o seguinte, ele deixa furo para que as pessoas venham procurar agredi-lo, e ele é uma pessoa também que a gente nota que ele é meio irascível, né? E o que está ocorrendo aí dentro do PSL agora? Você vem, disseram que ele era vagabundo e uma série de coisas. Isso são palavras que não se pode dizer para o presidente. Isso aí está totalmente errado. Ele não pode deixar essa oportunidade. E o outro político dentro do seu partido, não, eu vou implodir com esse cara. O que é isso? Vamos procurar acalmar os ânimos, tudo, e botar uma pessoa para colocar panos quentes e resolver essa situação. Perfeito, perfeito. Vamos falar aí de Olina Essência de Vida, né? Porque hoje o pessoal faz seu rancho no Grupo Zafra e depois, né, de uma alimentação às vezes excessiva no fim de semana, sexta, sábado, domingo, né? Comemoração familiar, com amigos, etc e tal. Então, Olina Essência de Vida para resolver tudo. Bateu aquele desconforto, Olina Essência de Vida, tá ok? Auxiliar digestivo, 100% natural, é medicamento com eficácia comprovada, né? Isso é Olina. Trata os sintomas da má digestão, Olina, e devolve o ânimo e bem-estar natural. Olha o que faz Olina Essência de Vida. É um negócio fantástico. Laboratório Vespa, 103 anos, é um laboratório que nasceu em Porto Alegre, hoje tem a sua sede espetacular em Canoas. Laboratório Vespa, 103 anos, que produz Olina Essência de Vida. Olina hoje invadindo todo o território verde e amarelo chamado Brasil. É um produto reconhecido e consumido, né? Está lá no residencial, no corporativo, né? No escritório, consultório, casa do campo, casa da praia. Tem que ter Olina porque é o famoso santo remédio. Vamos adiante ainda, falando da Cobase, né, minha gente? A Cobase que é o maior grupo PET do Brasil. São 34 anos de liderança no varejo PET. A Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 75 lojas em todo o país e agora 5 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Então, mais 2 lojas em Caxias e Passo Fundo, né? Caxias e Passo Fundo, isso aí é Cobase. E tem aquela super loja na Avenida Ipiranga, 3003, são 3.500 metros quadrados. É outra coisa espetacular que a Cobase recentemente inaugurou ali na Avenida Ipiranga, de frente ao Zafra de Ipiranga. Tem um centro de distribuição também, e também estacionamento, segurança absoluta, e tudo que você imagine está exatamente na Cobase, o shopping do seu animal. Espetacular. Então tá, eu já tinha visto aqui, mas estávamos falando, deixa eu ver aqui, uma telespectadora, Maria Eunice, quer saber qual é o idioma que fala a tua jaqueta? Esse é português mesmo. De Portugal? Não, é daqui mesmo. Português de Portugal, de Porto Alegre. Português do Brasil. Tá bom, então tá aí, ó. Mara Eunice. Eu sei, mas como telespectador ele observa as coisas. Um está dizendo assim, ó, o novo looking do chefe é... Viu? Viu só? Tem de tudo. A gente aqui mexe. Vamos ir. Quando o Silvas está apresentando aqui, não desprestigiando, viu, Silvio? Claro. Mas aí eu tenho que vir, né? Sim, claro, todo claro. fashion. Vocês viram o óculos
Dele novo? A luneta. Não é pra qualquer um, né? Aí o cara disse, ainda diz que é gremista. Ainda diz que é gremista. Isso pode ser algum ilícito, né? Pode ser. Os caras botam a mão no cofre, daqui a pouco dá problema. Muito bem, vamos falar também do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, né? Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. É o CIE, exatamente do Rio Grande do Sul, o mais qualificado, mais estruturado do país, né? A melhor gestão é o CIE do Rio Grande do Sul em todo o país. Ele está cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. São os jovens, né? Sempre buscando, através dos estágios no CIE, os rumos da sua vida, da sua carreira profissional. É maravilhoso, bonito de ver. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos adiante falando de Vidrobox Blindex, né? Líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Aí, temos aí só coisa boa. São vidros temperados, laminados, duplos termoacústicos, refletivos, curvos, planos, lisos, impressos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros, película de segurança, divisórias de vidro temperado. Olha que espetacular. Tudo em vidros para a construção civil, o que há de melhor. Vidrobox Blindex, telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Então tá, fala Silvio Lopes. José Silva, veja bem, a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, desbancou os Estados Unidos, ela está preocupada, José Silva, que vai ter uma queda no PIB este ano. No ano passado ela cresceu 6%, vai ter uma queda de 0,1% nesse ano. Será 6% contra 6,1% no ano passado. Só que 0,1% do PIB da China, a China tem hoje, pelo último dado que eu tenho aqui da Fundação Getúlio Vargas, o PIB da China é 16 trilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 60 trilhões de reais. Os Estados Unidos, por exemplo, tem o PIB dos Estados Unidos é 23 trilhões de dólares, é a primeira economia do mundo. Mas, de qualquer maneira, esse 0,1% de queda da China corresponde a 600 bilhões, fazendo a transformação cambial e de moeda, corresponde a 600 bilhões de reais, que por sua vez é 10% do PIB brasileiro, quer dizer. Então, vê o tamanho das economias, né, que mostra que, mas de qualquer maneira, embora os chineses tenham preocupados com isso, nós também devemos estar preocupados, porque na verdade, além disso, é uma queda significativa em termos de valores e grandezas que nós tratamos. A China está com uma guerra comercial muito forte com os Estados Unidos e daqui a pouco vai sobrar aí para nós também, temos problemas na questão relação comercial com a China, porque os chineses, eles têm uma visão mais global do mundo do que nós. Então, eles veem muito essas questões, eles levam muito em consideração essas questões. Muito embora a China hoje seja um parceiro comercial muito, digamos assim, ela tem uma integração muito grande hoje com o Brasil do que tinha, por exemplo, há 10 anos, quando realmente começaram a ter essa integração e nós passamos a privilegiar a China e a China o Brasil na importação e nós na exportação, de forma que hoje nós sejamos dos chineses o maior parceiro comercial também. Ô Silva, escutando o meu irmão Silvio falar sobre China, eu me lembro o seguinte: há muitos anos atrás, eu estive com a minha mulher em Hong Kong. E naquela época, Hong Kong era colônia da Inglaterra. E lá se dizia que até o ano tal, que eu não me lembro agora, ela permaneceria sob o jugo da Inglaterra. Depois seria entregue para a China. Foi entregue. Muito que bem, foi entregue para a China. E note vocês que eu quero trazer aqui um problema interessante. Naquela época que Hong Kong pertencia à Inglaterra, vivia mil maravilhas, estava tudo muito bem, Hong Kong era um país assim maravilhoso.
No momento que passou para a China, que saíram da democracia e foram para o regime político chinês, já deu toda essa revolução lá dentro. Então, que isso aí, o que vem provar? Que o melhor é a democracia, entendeu? Não se deixe levar pelo canto da sereia, que o negócio é socialismo, é comunismo, isso aí tudo é balela. Note esse fato aí, Hong Kong vem provar realmente que a democracia que é o melhor sistema, porque as pessoas são levadas, porque é Marx, Engels, isso aí está errado. Isso aí nós temos que pensar. Também não sou direitista, fascista, entendeu? Eu sou um homem de centro, nem centro eu sou um brasileiro que quero ver o bem do meu país, isso é verdade. Então, o que ocorre é o seguinte, atualmente se fala também em escolas cívico e militar, isso é muito bom, que é para ensinar para as crianças a ter amor no seu país, e não ter amor em comunismo, nem fascismo, amor no seu país e levar o nosso país para frente. Agora a questão da China não é de hoje, a China foi em 61, teve a Revolução Cultural com o Mao Tse Tung, e teve um líder do Mao Tse Tung, que foi Deng Xiaoping, que brigou com ele, e fez com que, olha, ele olhou para cima, tanto é que ele dizia assim, ó, o Deng Xiaoping dizia assim, ó, eu não quero saber se o gato é branco ou é preto, desde que ele saiba caçar rato, e aí me interessa. Aí então o que ele fez? Ele transformou o regime totalitário e socialista do ponto de vista econômico da China num regime totalitário político, continuou sendo como é até hoje, mas do ponto de vista econômico, da estrutura econômica, ele trouxe empresas do estrangeiro e fez com que houvesse a livre concorrência econômica lá, o liberalismo econômico que impera na China, apesar do totalitarismo político. E é por isso que a China é o que é, a grandeza que é, e sobretudo pela estrutura econômica liberal que impera naquele regime. Mesmo com função que traz aí o Silvio, traz esse liberalismo econômico, vejam vocês, ainda mesmo com o liberalismo econômico, assim mesmo o povo de Hong Kong se insurge. Imagina se não houvesse esse liberalismo econômico e que aconteceria. Mas ele se insurge porque é questão política, ele não quer a questão do totalitarismo político, que impera na China continental. Então Hong Kong não quer que, anexada, como foi agora há pouco tempo, há 4, 5 anos atrás, eu acho que citando, pela China comunista, que ela mantenha o liberalismo que vigora na Hong Kong também, mas implante o regime totalitário comunista. Ameniza, esse mas não, quer dizer, não soluciona totalmente. Seria a metade do liberalismo econômico, e a outra é o problema político. Muito bem. Então, Silvio, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um comunicado de ordem pública, né? Isso porque o próprio Detran está alertando as pessoas. Muitos de nós aqui, às vezes, resolvem pagar o IPVA e vão até o banco, ou o seu próprio banco, ou até as lotéricas, e pede assim, dá a placa e pega todos os débitos, faz o pagamento e acha que está tudo ok. O problema é que houve uma falha no sistema da Caixa Econômica Federal, especialmente nas lotéricas, que quando a pessoa está indo lá, dá a placa do veículo, ele não está retornando com o valor das multas. E o que isso acaba acontecendo? Acaba permitindo que a pessoa tenha a falsa sensação de que está tudo quitado e quando fica aguardando lá o seu documento, o documento não chega, porque se você não pagar as multas, não se considera o veículo totalmente licenciado. E aí resolve circular, vai parar em alguma blitz ou, sei lá, se envolve em algum acidente de trânsito, o veículo vai acabar sendo recolhido porque não foi pago o valor das multas. E isso é importante que todos os que fizeram pagamento via Caixa Econômica Federal ou lotéricas confiram se efetivamente foram pagas todas as eventuais multas recebidas. Tá? Isso pode ser feito através do próprio site do Detran ou através dos outros bancos que também são conveniados. Então não fique com essa pulga atrás da orelha, pode ser que você não tenha recebido o seu documento justamente por conta dessa pendência aí em relação às multas de trânsito. Pode pagar também no Banrisul também? Banrisul, Banco do Brasil, Sicredi, Santander, Bradesco, todos esses são conveniados, inclusive é só imprimir a guia e fazer imprimir a guia da multa, lá pelo site do Detran e faz o pagamento em separado, que aí já vai disparar o documento lá que estava pendente só por conta das multas. Muito bem, Auxiliadora Predial. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial é uma empresa top de linha, matriz no Rio Grande do Sul, uma empresa quase centenária,
né, que está aí mostrando, né, através do seu currículo, a sua competência na gestão de tudo que diz respeito a imóveis, né? Seja na carteira de aluguéis, que é extraordinária, seja na carteira de administração de condomínios, e também na carteira de compra e venda de imóveis. Ela é PhD, ela está com uma frente em São Paulo que vem cada vez mais crescendo por sua competência. Eu sempre digo, né, que o paulista é extremamente exigente, é o tambor financeiro do país, né, é a sede industrial do país, e lá em São Paulo, a Auxiliadora Predial vem conquistando cada vez mais clientes por sua absoluta competência. Então, na carteira de aluguéis, carteira de administração de condomínios, compra e venda de imóveis, né? Em São Paulo, o telefone da Auxiliadora Predial é o 11 23 48 4000 e aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. O site é auxiliadorapredial.com.br. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos falar ainda do Cresce RS, né? Que é um projeto extraordinário. Ele nasceu lá na Assembleia, né? na Assembleia Legislativa do Estado, e ele tem no seu bojo a intenção de destravar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e projetar o crescimento absoluto do Estado gaúcho, que vem, né, penando a sua economia, toda a sua estrutura. E o Cresce RS, ele reúne as principais lideranças do Estado do Rio Grande do Sul, em todos os segmentos. Todas as lideranças políticas, da economia, empresarial, política, todos estão engajados nesse projeto Cresce RS, lá da Assembleia Legislativa, em parceria com o Governo do Estado. É a Assembleia Legislativa que tem na sua presidência o deputado Luiz Augusto Lara. Dá uma olhada aí. Gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do Estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. Tem gente que tem casa aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Estados Unidos, seja Miami, lá na Califórnia, Nova York, em Minas, em Salvador, né? Eu tenho quando vou ao Rio de Janeiro, a minha casa é o Copacabana Palace, que é uma extraordinária, sensacional, né? É uma das maiores grifes hoteleiras do mundo. E tem lá no Copacabana Palace, né? Que é a maior grife hoteleira, famoso no mundo todo. Isso é Dick Farney, eu já cito que é da Boemia do Rio de Janeiro. Não sou da Boemia, mas então, eu tá, também. Não faz mal, não faz mal. Ele, em vez de dar uma mão, então tá. É aqui do baixo que ele era. Aqui, a mão aqui, na volta da Branquinha. Não, eu estou olhando o famoso no mundo inteiro, mais charmoso e nobre do Brasil. Ali na praia de Copacabana. Realize os seus sonhos de se hospedar no Rio de Janeiro, né, no Copacabana Palace. Lá passaram estadistas do mundo inteiro, grandes intelectuais. Frank Sinatra, né, Fred Mercury, né, todos ali, que é um ambiente maravilhoso. Carnaval, o do Copa, o Réveillon, só um pouquinho, querido, eu estou falando de todas as estações do Copa. Estão aí, então. Tarifas promocionais, aí eu estou chegando, né? Tarifas promocionais lá no Copacabana, então dá para todo mundo chegar lá, né? Esse ambiente maravilhoso, né? De grande astral, onde tem uma culinária mediterrânea, o se preza a culinária italiana, quadras poliesportivas, spa, sauna, salões para grandes eventos, e então tudo de bom do Belmont, né? No Copacabana Palace, Grupo Belmont, lá no Rio de Janeiro. A maior grife hoteleira que rivaliza lá com o Ritz de Paris, que é outro chão maravilhoso. Então te liga com Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Vale a pena. Fala, Jacir. Falando em Copacabana Palace, eu queria dizer que há muitos anos atrás houve um congresso brasileiro de psiquiatria no Copacabana Palace. E naquela oportunidade lá tive o prazer de encontrar Alain Delon. E que inclusive o Alain é o Alain. Ele deu um autógrafo e eu levei para a Mariazinha no quarto e foi uma surpresa muito grande. E hoje tive uma surpresa maior, sabendo que o meu irmão Silvio aqui, o apelido dele era Alain Delon, lá no Rio de Janeiro, e que ele viveu muitos anos com a Sônia Braga.
Isso aí. Que isso, não. A vida privada. Entrega esse Pô, troço, a vida não. privada. Conhecia Ele foi a namorado Sônia da Sônia Braga. Não, um ano e conhecia a Sônia Braga. Um ano e meio. Não, conhecia a Sônia Braga. Um ano e meio. Agora não Esse fala é o assim, momento, pô. Para um pouquinho. Entreguista, né? Você quer abrir a caixa de ferramentas? Quem é faz Não, mas aqui, já arrumou um bode federal. Conhecia a Sônia, fui muito amigo da Sônia Braga, enfim, quando conheci ela na Globo no Rio. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, ó, esse aqui, ele disse que foi nesse congresso e tentou chegar próximo do Alain Delon, só que não deixaram, né? Não deixaram. Não, depois é o seguinte, é que do lado do Copacabana, parte desse hotel, tinha uma boate ali, um bar, então eu fui com o Marezinho para ver se falava com ele. E usaram um artifício, botaram 2 loiras bonitas do lado do Alain Delon para as mulheres não chegarem, porque senão, isso eu me lembro até hoje. Muito bem. Fala, Roxane Ponce. Depois dessa... Depois Eu quero ser um pouquinho saudosista hoje, porque amanhã a minha cidade natal, Ijuí, faz aniversário. Cidade de Amadeu de Almeida Weimar. Exatamente. Querido amigo do peito, grande criminalista. Exatamente. Querido Amadeu Weimar. Somos E uma conterrâneos. pessoa Só que ele é mais espetacular. importante do que eu, né? Não, esse é uma grife na advocacia Esse é uma grife. do crime, Esse né? é uma grife. E convidar todos, né, os que estão longe ou os que estão perto, para prestigiar a FENADI, que é a Feira das Culturas Diversificadas. E Juí tem uma qualidade de conseguir ter agregado várias etnias que acabaram fundando lá a cidade. Então é um passeio muito interessante. Cada ano o parque de exposições está mais organizado e você pode ter a possibilidade de experimentar um pouquinho da gastronomia de cada uma das etnias, que tem a sua casa típica, tem lá suas pessoas, eu não vou falar de forma pejorativa, tem os visitantes que ficam fantasiados, né? Mas não necessariamente, eles estão vestidos a caráter, né? E você pode vivenciar e experimentar um pouquinho do que é a colonização, o que foi a colonização alemã, italiana, polonesa, portugueses, enfim, são várias etnias que você pode experimentar, especialmente a questão da gastronomia. Então, meus parabéns para Ijuí. Agora me esqueci quantos anos são, mas de qualquer forma, dia 19 de outubro, eu me lembro na minha infância, era bom porque era feriado, né? A gastronomia alemã eu adoro, principalmente o joelho de porco, que tem um nome todo especial que eu não sei dizer em alemão. É isso aí. Deve ser uma coisa muito engraçada o nome, né? Joelho de porco. Né? Diz joelho de porco. Conheço o pé de porco. Não, joelho de porco é... Tu gosta de joelho de porco? Tem um nome, como é o nome? Tu gosta? Eu gosto. Não, tem um nome, claro. Em alemão, Pois é, eu não português sei. é joelho de porco. Em alemão deve ser, deve ser uma geringonça. Deve ser bom. Olha aqui, deixa eu dizer assim, a Fraport, eu estou gostando demais desse nosso aeroporto Salgado Filho, que era um aeroclube, está bonito, né? Está competindo com os grandes aeroportos, né, do país e do mundo, né? Aqui do Mercosul, enfim. Mas vem cá, a Fraport tem que controlar, por exemplo, essa empresa que explora ali o estacionamento, porque lá tu não tem saída, é um alçapão. Tem que botar o carro no estacionamento, porque senão não consegue despachar a mala, a família, vai viajar, enfim, né? Vai levar alguém no aeroporto. Pô, a paulada que o sujeito leva, porque aí é um prevalecimento, entende? Do operador lá, que é a Estapar. A Estapar é que faz a administração lá do estacionamento do aeroporto. Pô, 1 hora e alguns minutos, R$24, é muito pesado, não é qualquer um que tem bolso para isso, né, minha gente? As pessoas vão lá de todas as capacidades financeiras, então tem que ter um equilíbrio nisso aí, não é justo isso, tá? É demais. Outra coisa, nem tem mais ninguém trabalhando, porque é tudo hoje na máquina, paga na máquina, então quer dizer, cada vez aquele que explora o estacionamento economiza, porque não tem nem empregados, né? Hoje com a tecnologia, vai enxugando, e aí só está lá o edifício feito, e aí é só mandar ver e botar no bolso. Então, R$24 para parar 1 hora e alguns minutos no aeroporto Salgado Filho, né? Eu acho que é demasiado. Teria que ir a Fraport aí, nós vamos mandar uma mensagem para eles, tá? Para eles darem uma examinadinha. Isso aí que tem muita gente chiando e mandando mensagens para nós aqui. Inclusive, nós estamos aqui, um telespectador teve o trabalho de vir aqui na emissora e trouxe aqui, ó. Estapar, tá aqui tudo bonitinho. Aqui não tem truque nem magia, tá? Tá aqui tudo bonitinho, tudo documentado. Então, você tem que cobrar. A empresa está aí para conquistar divisas financeiras, evidentemente, mas não pode assaltar, né? Não pode assaltar. Então tá. Big Ben, como é que está a situação aí? Eu sei que tu está louco para ir embora, sexta-feira, vai enxugar uma coisinha, vai botar umas... Né? 2 minutos. Silva, tu perguntou agora um telespectador. A audiência desse programa é fantástica, né? E o pessoal é muito
inteligente e diligente também. O Rogério manda dizer aqui o seguinte: joelho de porco em alemão é pronúncia Reisbein. Esse. Reisbein. Rasbem, aí eu não me lembro. Joelho de porco. Diz que ele gosta também. Um abraço, Rogério. Um abraço para o Rogério também. Domingo, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, né? Então, verdade. o mulherio todo chapelado, aquela balaca toda, muito bonita a festa lá, né? Eu vou lá dar um abraço no presidente, naquele pessoal do conselho, aqueles aficionados do esporte das redes, né? Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Um templo maravilhoso ali, né? Do cavalo, sensacional. Então tá, Roxane, vamos embora. Vamos embora. Hoje eu tô muito mandando beijos e tal. Não, tá muito carinhosa. Com essa jaqueta... Quero dar os parabéns para os meus amigos Rodrigo Spader e Melissa Charblesk, que agora eu aprendi como é que pronuncia. Vão casar amanhã e pediram aos seus convidados, que eu me incluo, para que fizessem uma doação. Oi, que bacana. Ou seja, abriram mão de ganhar presentes, né, e vão proporcionar uma festa maravilhosa para as pessoas que vão lá celebrar a união dos dois e ainda fizeram esse gesto maravilhoso. Então, poxa, que seja uma união aí para muitos anos, eterno. De muita felicidade e que como isso é o nome retorne. dos bombinhos, né? Rodrigo Spader e Melissa Charblesk. Ai, que bacana. Eu vou passar por perto. Por perto, tá bom. Te põe pra dentro, digo que tu é meu amigo. De aplicativo ainda. Minha gente, aqui, ó, vamos fazer o rancho hoje, final de semana aí maravilhoso, né? Petisco, coisa boa, né? Tudo isso onde? Grupo Zafra Bourbon, economizar é comprar bem. Te manda pro Grupo Zafra, que só tem coisa boa por lá. Compatível com os preços e produtos maravilhosos. Dá uma olhada. Ele grita. Minha gente, álcool, presta atenção, álcool e volante são inimigos mortais. Vai e volte. Segunda-feira, todos nos seus postos, aproveite o final de semana devidamente, né? Tudo de acordo com a legislação dos ambientes que você estiver circulando. Aí, só paz e amor, tá? Segunda-feira, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Boa noite e até lá.